Olá, queridos irmãos e irmãs, dia 12, quinta-feira. Hoje nós temos a memória de São Josafá. São Josafá nasceu na Ucrânia, aproximadamente no ano de 1580, de pais ortodoxos. Aderiu à Igreja Rutena, unida a Roma durante a juventude. Ingressou na Ordem Basiliana e foi posteriormente nomeado arcebispo de Polotsk. Trabalhou incessantemente pela promoção religiosa e social dos povos e pela unidade dos cristãos. Foi martirizado na Bielorrússia em 12 de novembro de 1623. Portanto, São Josafá é mártir. O evangelho que nos é proposto é o evangelho de Lucas, capítulo 17, versículos do 20 ao 25, que nos narra o seguinte. Naquele tempo, os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Jesus respondeu: o reino de Deus não vem ostensivamente, nem se poderá dizer está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está entre vós. E Jesus disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem, e não podereis ver. As pessoas dirão: ele está ali ou ele está aqui. Não deveis ir, nem correr atrás. Pois como o relâmpago brilha de um lado até o outro do céu, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Antes, porém, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. O reino de Deus está entre vós. Por quê? Porque o reino de Deus está no nosso coração. Lembremos a frase de Paulo na carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 5. O amor de Deus foi derramado em vossos corações pelo Espírito Santo que vos foi dado. O reino de Deus é pautado no amor. Portanto, se nós nos amamos, se nós buscamos a justiça, se nós vivemos a verdade e cremos que Ele é o caminho, a verdade e a vida, o reino de Deus começa a ser instaurado no meio de nós. O reino de Deus se instaura onde o Evangelho é vivido. Portanto, o reino de Deus já começou a frutificar naquela época, com Ele presente, e foi dado sequência após a sua ascensão pelos seus discípulos. Onde as pessoas vivem o Evangelho, o reino de Deus se instaura. Por isso nós devemos lutar e buscar viver esse Evangelho a fim de que o reino de Deus se instaure na nossa família, na nossa comunidade, na nossa sociedade, no nosso país. É viver o Evangelho de maneira real, de maneira verdadeira, não viver o Evangelho de maneira falsa. No domingo refletíamos na missa, na hora da homilia, justamente sobre esse aspecto. Como explicar que nosso país seja um dos países mais desiguais do mundo, sendo que a maioria se declara cristã? Juntemos protestantes e católicos. Então, mais de 80% da população. Como explicar que, num país onde 80% da população se declara cristã, viver de maneira tão desigual, com tanta miséria, com tanta violência, e muitas vezes sendo essa miséria vivenciada e praticada por cristãos. Cristãos que vivem de maneira indigna, no sentido de viver na extrema miséria, e outros cristãos que vivem numa abundância enorme, que veem os seus irmãos passarem fome e não ajudam. Isso é viver cristianismo? Não, na minha opinião. É um falso cristianismo. É uma vivência do Evangelho que eu vivo aquilo que me interessa, aquilo que não me interessa eu descarto. Ou seja, o principal do Evangelho. A vivência do amor, da justiça, da caridade. Então vou lá, compro mais 100 cestas básicas, distribuo em qualquer lugar, vou amortizar minha consciência. Já ajudei. Então agora posso ir para o meu iate, posso gastar 100 mil numa noite, na farra, porque eu já ajudei. Dei 100 cestas básicas para os pobres. Isso não é ser cristão. Ser cristão é
fazer com que as pessoas busquem viver de maneira digna, de maneira correta. Portanto, é viver falsamente o Evangelho. Vive um Evangelho de água com açúcar. O que me interessa eu vivo, o que não me interessa eu simplesmente descarto. E é justamente a ganância, a busca dos bens materiais que impede a vivência do reino de Deus. Porque se eu quero tudo para mim e não divido com o outro, o meu coração é tomado pelo dinheiro. E aí lembremos algo muito importante de outras passagens que nós vemos no Evangelho, principalmente aquele que diz, né? Vós não podeis servir a Deus o dinheiro. Um é incompatível com o outro. Porque se o meu coração está tomado pelo dinheiro, não há espaço para Deus. Não há espaço para a vivência do reino dos céus no meio de nós. Porque eu quero reter para mim. E se eu reter para mim, faltará para o outro ou para os outros. Por isso, queridos irmãos e irmãs, busquemos viver o Evangelho. Se fizermos isso, daremos uma ajuda grande para que o reino de Deus se instaure no meio de nós. A nossa sociedade deve buscar isso. Se todos os cristãos desse país buscassem realmente viver o Evangelho e instaurar o reino de Deus na sociedade brasileira, o nosso país seria outro. Pena que muitos não pensam dessa forma. Cada um busca a sua salvação individual e não a salvação de todos. É a necessidade humana do egoísmo, do individualismo, do egocentrismo que fala mais alto e impede que o amor de Deus se manifeste na sua vida e na vida de todos os outros. Um grande abraço, até amanhã, se Deus quiser. Tchau.